Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Ensinando Aprendendo, e hoje nós vamos falar um pouco a respeito de polarizabilidade e poder polarizante. Nós vamos aprender o significado desses termos e principalmente entender o seu papel no conceito de compostos iônicos. Tá ok? Então, vamos para a aula. Apenas lembrando, nas aulas anteriores nós estávamos falando a respeito de uma propriedade chamada de energia de rede ou energia reticular, que era energia liberada exatamente neste processo, quando eu pego um gás de um cátion, misturo com um gás de um ânion e formo o composto iônico. Eu disse também que não é possível nós determinarmos diretamente o valor dessa energia, porque nós não temos um experimento que descreva este processo. Mas nós podemos obter o valor da energia de rede, por exemplo, calculando através de um modelo teórico, através de um modelo matemático, como é o caso da equação de Borlandé. Não é o único método para isso, mas é um método bem aceitável. A outra maneira que nós temos de obter o valor da energia de rede é através do ciclo de Bohr-Haber. Nesse caso, nós obtemos o chamado valor experimental. Não que ele seja medido diretamente, mas ele é obtido através de um ciclo termodinâmico com valores experimentais de outros processos. O ideal é que a equação de Borlandé seja capaz de obter o mesmo valor obtido pelo ciclo de Bohr-Haber. E nós podemos observar alguns resultados para ver se isso é coerente ou não. Por exemplo, se nós olharmos essa tabela, nós vemos alguns valores de U0, da energia de rede calculada para aletos de lítio, comparado com o resultado experimental. E se nós observarmos aqui, por exemplo, no fluoreto de lítio, a diferença entre o resultado calculado e o resultado experimental é muito pequena. O erro é praticamente desprezível. Ele vai aumentando um pouco, nota que não é muito, fica na faixa de no máximo 3,6% de erro para o iodeto de lítio. Esse erro aumenta conforme eu saio do elemento do segundo período, como é o caso do fluoreto, e vou para elementos do terceiro, do quarto e do quinto período. No entanto, o resultado obtido pela equação de Borlandé, essa equação que eu já disse que é relativamente simples, consegue me fornecer um resultado muito bom, um resultado bem próximo do experimental. Se nós focarmos agora a nossa atenção para outros aletos, para os aletos de prata, e compararmos o valor calculado com o valor experimental, a coincidência entre os valores não é tão boa assim. Por exemplo, o maior erro encontrado entre os aletos de lítio é no iodeto, e fica em torno de 3,6%. O menor erro encontrado entre os aletos de prata está exatamente nesta ordem, e é para o fluoreto de prata. Conforme eu vou aumentando o período do halogênio, conforme eu saio do flúor, ou melhor, do fluoreto, vou para o cloreto, brometo e iodeto, o erro só aumenta, chegando a aproximadamente 12% no caso do iodeto de prata. É simplesmente 4 vezes mais, ou quase 4 vezes mais, do que o maior erro encontrado para os aletos de lítio. Por que isso? Porque a relação entre a energia de rede calculada pela equação de Borlandé concorda com a obtida através do ciclo de Bohr-Haber para os aletos de lítio e não concorda muito bem para os aletos de prata. Bom, vou tentar responder isso ao longo da aula. A energia de rede é um parâmetro que está relacionado com a estabilidade do composto iônico, com a estabilidade do sólido. Um parâmetro experimental que está associado a isso, uma propriedade do sólido que também está associada à sua estabilidade, é o ponto de fusão. Se um determinado composto iônico apresenta um elevado ponto de fusão, é porque ele é um composto relativamente estável. O cátion e o ânion interagem fortemente. Se o ponto de fusão é baixo, é porque a interação entre eles não é uma interação das mais fortes. Se nós olharmos aqui a fórmula, a equação de Borlandé, nós percebemos que a energia de rede, que é sempre negativa, ela está associada, dentre vários parâmetros, ao produto entre as cargas. Portanto, quanto maior for o produto entre as cargas, quanto maior for a carga do cátion e do ânion, mais negativa será a energia de rede, ou seja, mais energia será liberada na formação do composto iônico, mais estável ele vai ser. E se eu, no processo da formação do composto iônico, ele liberar mais energia, eu imagino que o ponto de fusão seja mais elevado,
porque o composto vai ser mais estável. Outro parâmetro do qual a energia de rede depende é da soma dos raios, do raio do cátion e do raio do ânion. Se o raio do cátion e do ânion forem muito grandes, como eles estão no denominador, o módulo da energia de rede, notem, o módulo será menor. Logo, a energia liberada também será menor. Isso indica que cátions muito grandes e ânions muito grandes formam retículos cristalinos não tão estáveis, ou pelo menos menos estáveis do que o formado por cátions pequenos e ânions pequenos. Certo? Então, quanto menor for o cátion, ou quanto menor for o ânion, e maior for a carga do cátion e maior for a carga do ânion, é a situação ideal para um composto iônico mais estável, um sólido mais estável. Ele vai liberar muita energia no seu processo de formação, se eu for analisar apenas olhando para a equação de Borlandê. E se ele vai liberar muita energia no processo de formação, o seu ponto de fusão depois, que seria quebrar o retículo cristalino, vai ser muito maior. Se nós olharmos para essa tabela, para fluoretos de sódio, magnésio e alumínio, nós observamos exatamente isso. Neste caso, a única variável é o cátion. No sódio, ele é o maior de todos os cátions e é o que apresenta a menor carga. Logo, a energia de rede liberada no processo do fluoreto de sódio vai ter uma energia em módulo menor. Quando a gente compara com o magnésio ele é maior do que o sódio, apresenta uma carga 2 vezes maior, a energia liberada será maior. E o alumínio, que é muito menor, tem uma carga 3+, a energia liberada será ainda muito maior do que a do magnésio e do que a do sódio. A consequência disso, nós olhamos o ponto de fusão. Como o retículo cristalino do fluoreto de sódio, olhando pela equação de Borlandê, é um retículo mais frágil, vamos dizer assim, a energia liberada é menor, o seu ponto de fusão é menor, fica aqui 993 graus Celsius. O magnésio, só com o aumento da carga e a redução do raio, já aumenta lá para a faixa de 1260 graus Celsius. O alumínio, que vai ter um aumento na carga, uma redução no raio, aumenta um pouco mais. Mas, enfim, a série de fluoretos para o sódio, magnésio e alumínio obedece exatamente à equação de Borlandê. Nós temos uma correlação direta entre a energia de rede e o ponto de fusão. No entanto, quando olho para os brometos desses mesmos elementos, eu só mudei o ânion, o cátion permaneceu o mesmo. O sódio continua sendo o cátion maior, continua tendo a carga menor. O alumínio continua sendo o cátion menor, tendo a carga maior. Eu só mudei o brometo. E a carga do brometo é a mesma do fluoreto, eu só aumentei o tamanho do ânion. O brometo ele é maior do que o fluoreto. Em teoria, olhando apenas para a equação de Borlandê, quem deveria apresentar o menor ponto de fusão seria o brometo de sódio, afinal a energia liberada nesse caso é menor. No entanto, os valores indicam exatamente o contrário. O ponto de fusão do brometo de sódio é quase 750 graus Celsius. Quando eu passo para o magnésio, que tem uma carga maior, olhando para o cátion, o ponto de fusão diminui. Mesmo olhando pela energia de rede, a energia liberada no brometo de magnésio sendo maior, o ponto de fusão é menor. No caso do brometo de alumínio, chega a ser quase uma piada, porque o alumínio vai ter uma carga muito maior, vai ter um raio menor, e ao invés de ter um ponto de fusão mais elevado, ele derrete na água fervendo. O ponto de fusão dele é menor do que o ponto de ebulição da água. Mostrando então que aqui eu tenho uma desobediência à equação de Borlandê. De novo, por que a equação de Borlandê funciona para os fluoretos de sódio, magnésio e alumínio e não funciona para os brometos de sódio, magnésio e alumínio? Lembre-se que eu falei nas aulas anteriores que a equação de Borlandê se baseia no que nós chamamos de modelo eletrostático. É um modelo puramente eletrostático. De acordo com a equação de Borlandê, um composto iônico nada mais é do que uma carga positiva ligada a uma carga negativa. E se o composto iônico obedecer bem ao modelo eletrostático, enquanto o composto iônico for exatamente a junção de uma carga positiva com uma carga negativa, e apenas isso, o modelo eletrostático vai funcionar. E se o modelo eletrostático vai funcionar, a equação de Borlandê vai funcionar. Isso significa que os fluoretos de sódio, magnésio e alumínio
obedecem bem o modelo eletrostático. São compostos iônicos, como eu falei em uma outra aula também, compostos iônicos muito iônicos. Mas alguns compostos iônicos não estão obedecendo ao modelo eletrostático. Isso significa que eles não são simplesmente uma carga positiva ligada a uma carga negativa. Estes compostos iônicos que desobedecem ao modelo eletrostático, que não concordam com a equação de Borloo, nós dizemos que eles apresentam um caráter covalente. São compostos iônicos que não são puramente iônicos. São compostos iônicos com certo caráter de ligação covalente. Como assim? A princípio, no modelo eletrostático, eu tenho nada mais do que isso. Uma carga positiva ligada a uma carga negativa através de atração eletrostática. Simples assim. Mas para alguns compostos iônicos, para alguns cátions e alguns ânions, não é simples assim não. Vamos imaginar aqui que eu tenho um determinado cátion, né, o vermelhinho aqui, menor, e um ânion, o azul maior. Normalmente, o raio do ânion é maior do que o raio do cátion. Enquanto eles estiverem simplesmente próximos via atração eletrostática, eles estão obedecendo ao modelo eletrostático, ao modelo iônico. No entanto, dependendo do tamanho do cátion, dependendo do tamanho do ânion, a nuvem eletrônica do ânion não permanece apenas nele. Ela começa a ser distorcida para o cátion. Parte da nuvem eletrônica começa a ser atraída pelo cátion. A gente começa então a colocar elétrons exatamente na região internuclear. Nós temos elétrons, ou pelo menos uma densidade eletrônica, na região entre o núcleo do cátion e o núcleo do ânion. Ter elétrons numa região entre o núcleo do átomo A e o núcleo do átomo B é uma característica de uma ligação covalente. Numa situação como essa, o cátion e o ânion não estão fazendo uma ligação covalente, mas eles estão apresentando um caráter covalente. Esse caráter covalente é muito parecido com a eletronegatividade. Só que a eletronegatividade é o contrário. Na eletronegatividade, que já temos uma aula gravada no módulo de propriedades periódicas, a ligação covalente é compartilhada entre eles, no entanto, parte da nuvem eletrônica fica mais próxima de um átomo. No caso da eletronegatividade, nós estamos inserindo um caráter iônico numa ligação covalente. Aqui é o contrário. Nós estamos inserindo o caráter covalente num composto iônico. E isso vai ter uma consequência séria no retículo cristalino. Enquanto no retículo cristalino nós temos o que nós chamamos de ligações multidirecionais, ou seja, os átomos do cátion e do ânion estão ligados a todos eles. Se eu quiser quebrar uma ligação, eu vou ter que quebrar todas. Afinal, o cátion está ligado com o ânion está ligado com o cátion. Quando eu coloco o caráter covalente, eu estou transformando ligações multidirecionais em simplesmente ligações direcionadas. Eu estou reduzindo o número de ligações que serão quebradas. E isso vai enfraquecer consideravelmente o retículo cristalino. Só para termos um exemplo, em alguns casos, a estrutura do composto iônico chega a assumir essa característica. Chega a assumir a característica de compostos em camadas. Enquanto que no composto iônico, que obedece ao modelo eletrostático, todos os cátions e os ânions estão ligados entre si, em alguns casos em que o caráter covalente seja muito elevado, começa a haver ruptura de parte do retículo cristalino. Aqui eu tenho uma camada de retículo, uma espécie de um vácuo entre eles, uma região onde não é necessário quebrar ligações, onde não há ligações, e mais uma camada do retículo. Isso enfraquece consideravelmente o retículo cristalino. É por isso que compostos que apresentam elevado caráter covalente têm esse retículo cristalino mais frágil, e isso acaba sendo verificado no ponto de fusão menor. Bom, as características por trás disso são exatamente as que dão o tema da aula de hoje. É a polarizabilidade e o poder polarizante. O que é a polarizabilidade? Bom, a polarizabilidade, uma das definições, nós podemos dizer que é a capacidade de um átomo, ou molécula serve também, ter sua
nuvem eletrônica distorcida por outro átomo. Normalmente a polarizabilidade nós vamos ter um determinado ânion, e esse ânion vai ter sua nuvem eletrônica distorcida por outro. A polarizabilidade é uma característica passiva. A substância que apresenta elevada polarizabilidade, ela vai sofrer a distorção da sua nuvem eletrônica por um outro átomo. No contexto entre compostos iônicos, quem apresenta uma elevada polarizabilidade vai ser o ânion. Isso não significa que um cátion não possa ter sua nuvem eletrônica distorcida. Pode, mas normalmente isso vai acontecer com o ânion. O poder polarizante já vai ser o complemento disso. Enquanto a polarizabilidade, um átomo tem sua nuvem distorcida, um átomo que apresenta poder polarizante vai ser o átomo que vai distorcer a nuvem eletrônica. Então, nós podemos dizer que o poder polarizante é a capacidade de um átomo distorcer a nuvem eletrônica do outro. Neste caso, tem uma característica ativa. O elemento que apresenta elevado poder polarizante, ele vai distorcer a nuvem eletrônica alheia. E isso é uma característica, como eu já disse, predominante no cátion. Então, onde eu tenho um elevado caráter covalente? O elevado caráter covalente vai aparecer quando eu tenho uma elevada polarizabilidade, ou seja, um ânion que pode ter sua nuvem eletrônica facilmente distorcida, quando ligado a um cátion com elevado poder polarizante. Um cátion que pode distorcer facilmente a nuvem eletrônica alheia. Numa situação como essa, o meu composto iônico vai ter um elevado caráter covalente e não vai obedecer à equação de Bohr-Landé. Entenderam? Bom, aí surge a pergunta, né? Quando que eu tenho uma elevada polarizabilidade ou um elevado poder polarizante? Isso é facilmente resolvido se nós seguirmos as orientações do físico polonês Casimir Fajans. Olha a carinha dele de bom velhinho. Fajans enumerou uma sequência de regras, chamada de regra de Fajans, que nos orientam a saber quando um determinado átomo vai apresentar uma elevada polarizabilidade ou um elevado poder polarizante. Vamos ver cada uma delas. A primeira diz que cátions e ânions com carga elevada em módulo favorece o caráter covalente. Por exemplo, se eu comparo sódio mais com magnésio 2+, e com alumínio 3+, o alumínio 3+ apresenta uma carga mais elevada. Se ele apresenta uma carga mais elevada, ele vai ter um poder polarizante mais intenso. Tendo um poder polarizante mais intenso, o caráter covalente de átomos ligados ao alumínio é maior. Em contrapartida, se eu pego, por exemplo, fluoreto, comparo com o íon óxido e comparo com o íon nitreto. O ânion nitreto apresenta uma carga em módulo mais elevada. A nuvem eletrônica dele é maior. Esses três átomos extras não estão tão fortemente ligados ao núcleo do nitrogênio. Logo, a nuvem eletrônica do nitrogênio será mais facilmente distorcida. A segunda regra diz que cátions com raio pequeno favorece o caráter covalente. Cátions com raio pequeno conseguem atrair mais fortemente os seus elétrons e, consequentemente, conseguem distorcer mais facilmente a nuvem eletrônica alheia. No caso da sequência sódio, magnésio e alumínio, além do alumínio ter carga mais elevada, ele tem um menor raio, então acaba também favorecendo o seu poder polarizante. Ou na sequência lítio mais, sódio mais e potássio mais, o lítio é o menor deles. Então, compostos iônicos de lítio apresentam um caráter covalente maior do que compostos iônicos de potássio, justamente devido à relação dos raios. Para um ânion, essa questão do raio é o contrário. Um ânion que apresente um raio elevado vai ter uma nuvem eletrônica mais solta. Os elétrons mais externos não estarão mais tão presos assim ao núcleo, portanto, serão mais facilmente distorcidos. Apresentam maior polarizabilidade. Na sequência, por exemplo, de fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, a carga é a mesma. O iodeto é muito maior do que todos eles, é o ânion com maior polarizabilidade. Ou nessa sequência de fluoreto, óxido e nitreto, o nitreto também apresenta um maior raio.
Portanto, além de ter uma carga mais elevada, sua nuvem eletrônica mais distorcida também pelo seu maior raio. Notaram que com essas regras nós conseguimos estabelecer então um critério para ver se um composto iônico vai apresentar um maior ou menor caráter covalente? Bom, tem a quarta regra, que fala que cátions com octeto incompleto, e quem são esses cátions com octeto incompleto? São os cátions de metais de transição, favorece o caráter covalente. Por exemplo, íons ferro 3+, cobre 2+, zinco 2+, prata+, todos eles são cátions de metais de transição, todos eles apresentam o octeto incompleto, todos eles apresentam elevado poder polarizante. Isso acontece, bom, eu expliquei isso nas aulas de propriedades periódicas. Cátions de metais de transição apresentam orbitais D e orbitais F, que são orbitais pouco blindantes. Isso aumenta consideravelmente a carga nuclear efetiva desses átomos. Então, se esses cátions têm uma elevada carga nuclear efetiva, eles conseguem dar conta de seus próprios elétrons e conseguem distorcer a nuvem eletrônica do ânion. E, nesse caso, mesmo cátions com a carga pequena, com a carga baixa, eles ainda conseguem ter um elevado poder polarizante, justamente por conta de ter os orbitais D, e em alguns casos os orbitais F, pouco blindantes. Nós podemos, então, rever aquelas tabelas para compreender esses resultados. No caso aqui dos haletos de lítio, o maior erro entre o zero calculado, que obedece ao modelo eletrostático, e o zero experimental, o que de fato existe, ocorre no iodeto de lítio. E por que ocorre no iodeto de lítio? Porque o iodeto é o ânion mais polarizável. O fluoreto não tem polarização quase nenhuma. E o lítio já apresenta um baixo poder polarizante, o fluoreto de lítio é um composto praticamente iônico, 100% iônico. No cloreto, a polarizabilidade aumenta um pouco, o erro associado aumenta um pouco. E vai aumentando conforme eu vou adicionando o caráter covalente no sistema. Por que os erros são muito maiores nos haletos de prata? Porque a prata é um metal de transição. Por natureza, a prata já possui um elevado poder polarizante. Então, qualquer ânion ligado a ela já vai ter ali um certo caráter covalente. E a combinação de um elevado poder polarizante da prata com um ânion altamente polarizável, como é o caso do iodeto, vai levar a um erro aqui da ordem de 12%. Por que o erro é menor no fluoreto? Porque mesmo a prata tendo poder polarizante elevado, o fluoreto é pouco polarizável. Por que o ponto de fusão nos fluoretos de sódio, magnésio e alumínio obedece ao modelo eletrostático? Porque o fluoreto é pouco polarizável. Como o fluoreto é pouco polarizável, aqui nós temos um exemplo típico de um modelo iônico que vai obedecer à tendência da equação de Borloo-D. Mesmo o magnésio tendo um maior poder polarizante, ele não vai distorcer muito a nuvem eletrônica do fluoreto, porque ali a nuvem é muito pequena. Então o ponto de fusão dele vai ser maior, seguindo exatamente os critérios da equação de Borloo-D. Notem que o aumento do fluoreto de magnésio para o fluoreto de alumínio é muito discreto, é muito baixo. Porque agora o poder polarizante do alumínio é tão elevado que já consegue distorcer um pouco a nuvem eletrônica do fluoreto. Então já tem ali um certo caráter covalente, o que enfraquece um pouco o retículo cristalino. Mas ainda assim, essa sequência obedece à tendência da equação de Borloo-D. No entanto, quando substituo o fluoreto pelo brometo, que é um ânion com uma nuvem eletrônica bem maior, ele é bem mais polarizável, nós vemos o processo oposto. O sódio tem um poder polarizante baixo, então nós vemos um ponto de fusão bem elevado. Quando passamos para o magnésio tem uma carga maior, consegue distorcer mais a nuvem do brometo, insere mais caráter covalente, a energia de rede acaba não obedecendo a equação de Borloo-D, o retículo enfraquece e nós temos o ponto de fusão menor. Quando chega então no brometo de alumínio, é o extremo. O brometo é bem polarizável, o alumínio tem um poder polarizante considerável, faz com que o ponto de fusão dele baixe muito, né? Fique abaixo de 100 graus Celsius. Entenderam agora essa distorção do comportamento dos compostos iônicos? Porque esses compostos iônicos que não obedecem à equação de Borloo-D não são compostos iônicos muito iônicos, são compostos iônicos com certo
caráter covalente. Aqui eu tenho uma outra tabela que mostra essa tendência. Carbonatos normalmente se decompõem. Se eu fosse pensar apenas de acordo com o modelo eletrostático, o retículo cristalino mais estável seria o carbonato de berílio, porque o berílio ele apresenta um raio menor. E quanto menor for o raio do cátion e do ânion, maior vai ser a energia liberada. No entanto, se eu vou pensar em termos de caráter covalente, o berílio é o que apresenta o menor raio. Apresentando o menor raio, ele vai conseguir distorcer consideravelmente a nuvem eletrônica do carbonato. E o carbonato, diga-se de passagem, é um ânion bem grande, bem polarizável. O caráter covalente no carbonato de berílio é muito mais elevado do caráter covalente no carbonato de bário, justamente pela relação do tamanho do cátion. Qual vai ser a consequência disso? Ponto de decomposição do carbonato de berílio não existe, porque, na verdade, o carbonato de berílio tem um caráter covalente tão intenso que ele nem existe, ou pelo menos não existe em situações normais. O caráter covalente do carbonato de magnésio, então, é o maior dentre os carbonatos estáveis. Ele se decompõe em 350 graus. Eu aumento o raio do cátion, estou diminuindo o caráter covalente. Nesse caso, a decomposição ocorre numa temperatura mais elevada, ele é mais estável, ocorre ali em 900 graus Celsius. O de estrôncio, que é maior, tem um caráter covalente menor em 1290, e o de bário, tem o menor caráter covalente de todos, é o mais estável. Fica ali em 1360, eu preciso de 1360 graus para decompor o carbonato de bário. Perceba, se eu fosse considerá-los apenas compostos puramente iônicos, o raciocínio seria o oposto. O mais estável deveria ser o de berílio e o menos estável de bário. No entanto, o caráter covalente existe aqui e ele tem que ser levado, sim, em consideração. Certo, galera? Entenderam o que é polarizabilidade, poder polarizante, caráter covalente e como isso influencia nas propriedades físicas dos compostos iônicos? Isso é muito importante. Isso é um diferencial no entendimento dos compostos iônicos. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham entendido a aula de hoje e que tenham gostado. E se gostaram da aula, por favor, compartilhem esse vídeo, passem para os seus amigos, passem para os seus colegas, passem para os seus professores, deem o seu like, porque me ajuda muito no crescimento do canal. Você já tem me ajudado, o canal já tem crescido bastante, mas eu ainda preciso muito da ajuda de vocês. E como sempre, para não perder o costume, por favor, façam uma visita lá no blog, façam uma visita lá no Ensinando e Aprendendo. Essa semana eu publiquei um artigo bem bacana lá no Química do Dia a Dia, falando um pouco sobre a molécula de morfina. O título do artigo é Caindo nos Braços de Morfeu, ou melhor, da morfina. Ele é bem bacana. A morfina é uma molécula muito interessante. Ela tem uma origem do nome bem bacana, tem efeitos fantásticos, extremamente perigosos. Eu abordo um pouco sobre o papel da morfina, dos derivados da morfina, explico um pouco de química orgânica dele, um pouco da história por trás desse composto, por que ele é tão eficiente. Enfim, faço um apanhado geral a respeito da morfina. Dê uma lida no artigo e, se gostarem também, por favor, compartilhe entre seus colegas, que me ajuda bastante. Tá ok, galera? Então, até a próxima do Ensinando e Aprendendo.